Agora, o senhor não acha que deveria haver algum tipo de filtro? Porque fica ruim não ter nenhum tipo de filtro. E o que a gente vê ali no Congresso é uma tentativa, como ela deixou subentendido na pergunta, de simplesmente protelar o assunto. Se existem esses defeitos e as dificuldades no projeto, não era o caso dos deputados ali se reunirem e tentarem corrigir esses defeitos em vez de ir empurrando com a barriga? Mas não teve empurrar com a barriga. Deixa eu te falar. Nós temos um defeito aqui no Brasil, que vem do direito português e que já trouxe do direito romano, que aqui foi colocado de uma forma absurda, que as pessoas acham que produção parlamentar tem que ser assim uma lei por dia ou por minuto, ou que lei vai resolver o problema. Neste caso, um projeto de lei, para ser ele tem que ser bem feito, bem elaborado. O que é que nós fizemos? Volta para a CCJ, tem um compromisso do PT e do PMDB, que são os dois partidos maiores e que podem estabelecer um ritmo de votação. Se em 3 semanas a CCJ não aprovar uma proposta, nós fazermos a urgência constitucional, que aí favoreceria a tramitação. E esse projeto não teria condição de entrar para essa eleição. Para entrar para uma eleição, para a mesma eleição, tem que ter 1 ano de antecedência. Mas pelo menos entra na próxima. Mas se pelo menos entra na próxima, ele pode ser aprovado até o final do ano. Mas seria importante que o Congresso desse um sinal para a sociedade que está empenhado nisso. Aí, pelo lado inverso, tem aquela crítica que você fez. Aí o eleitoralismo é demagogia, que uma parte da mídia faz e os deputados se aproveitam. Tudo que eu li nos jornais sobre isso, particularmente conversas nas entre-salas, que o pessoal do DEM falava e o que falava fora, é demagogia. Se precisa de 1 ano, chegou em setembro, alguém acha que ele iria ser aprovado em 1 mês? Na Câmara, no Senado, sessão presidencial, não iria. Então ele só vai valer para 2012. E nós podemos fazer uma coisa bem feita, para não ter contestação judicial. É isso que vai ser feito. Eu acho correto o país delimitar o tipo de parlamentar que ele quer ter. Acho correto. Acho correto alguém que seja denunciado e condenado numa segunda instância. Aí nós temos que tipificar os crimes. Por exemplo, se a empresa da pessoa teve um problema trabalhista, tem que ver qual é o tipo de problema trabalhista que deve impedir o cidadão ser candidato. Deputado, nós estamos falando aqui da pauta do Congresso e tem um assunto palpitante ali, que é o reajuste dos aposentados. Vai ter acordo em relação a esse reajuste dos aposentados, na sua opinião? Nós propusemos um acordo. Aliás, aquela medida provisória do 6,14 de aumento para os aposentados já foi um acordo. Todos sabemos que nós estamos tendo uma política agressiva de reajuste do salário mínimo, que é uma coisa boa para a sociedade, isso ajudou a ampliar o mercado interno no Brasil. Nós estamos tendo um ganho real do salário mínimo. 2/3 dos aposentados ganham um salário mínimo. Então, os aposentados já tiveram um reajuste significativo, uma parte. Para quem ganha mais de um salário mínimo, durante o governo Lula inteirinho, não houve nenhuma perda. Houve até um ganho, um pequeno aumento acima da inflação. Durante o governo Fernando Henrique, também não houve perda. Teve 2 ou 3 anos que houve perda, mas com o real, com aquela mudança, houve um ganho significativo. Tem problemas de números, os aposentados levantam um cálculo que não é bem como dizem, mas independente disso, não houve perdas. E no último ano 2009, nós fizemos uma intensa rodada de conversas, de negociação com as centrais sindicais. Chegamos a uma fórmula, que era dar o reajuste para os aposentados 2010 e 2011, com base 2010 com base no metade do PIB de 2008 mais a inflação, que seria um ganho real. E 2011 ninguém sabia como seria, ninguém nem tinha noção da gravidade da crise econômica. Seria metade do PIB de 2009 para 2011, via agora em 2011. Esse acordo foi feito uma medida provisória do presidente Lula. Então, o aumento dos aposentados que ganham acima de um salário mínimo para 2009 foi muito robusto. Foi um aumento que nenhum país do mundo deu e pouquíssimas empresas brasileiras deu.
Pouquíssimas empresas brasileiras deram. Como também muitos deputados que ficam brigando para ter esse reajuste, tenho certeza que para as suas empregadas domésticas não deram o reajuste que nós demos para os aposentados. Mas a briga foi entre os próprios deputados, os próprios parlamentares da base aliada, porque a Câmara ofereceu um valor em torno de 7% e na base aliada no Senado se levantou 7,7%. Isso é uma má informação. Isso é uma má informação. Isso aqui pega a oposição e uma parte da base aliada. Ninguém ofereceu 7%. Nós fizemos um reajuste de 6,14%. Aí, com o debate na Câmara, nós construímos um outro palco de negociações. Eu conversei com todas as centrais, conversei inclusive com a COBAP, conversei com todos os líderes partidários, fiz uma contraproposta. 2011, que o reajuste seria o reajuste só pela inflação, nós deixaríamos fora, para discutir à luz do crescimento econômico de 2010. E o reajuste para 2010, nós poderíamos chegar, se houvesse acordo, a 7%. Esse acordo foi fechado com a base aliada na Câmara. Fomos surpreendidos com a reunião no Senado, incluindo senadores importantes lá do Senado, inclusive o senador Romero Jucá, a senadora Ideli, o Paim e outros senadores, e mais alguns sindicalistas, que disseram que o acordo agora era 7,7%. Não existe esse acordo de 7,7%. Se houver acordo, vai ser 7%, porque já fizemos os cálculos do que o país pode pagar. Não é porque tem eleição que nós vamos para o eleitoralismo, para demagogia, retomando aquela discussão. E se não houver acordo, eu vou colocar 6,14%, e se a Câmara quiser decidir, decida o que quiser, e o Senado decide o que quiser. Nós estamos tratando aqui de valores, a gente está falando não um salário mínimo, acima do salário mínimo, mas o salário mínimo, ainda, apesar de ter tido um ganho real muito importante ao longo desse governo, o governo do presidente Lula, ele já vinha tendo ganhos antes, mas nesse governo, de fato, esse processo se acelerou. Mas ainda assim é um valor relativamente modesto em relação ao que seria necessário para que uma pessoa, uma família, pudesse sobreviver. E o que alguns aposentados reclamam é desse processo de achatamento salarial. E é um achatamento mesmo. Por quê? Porque os que ganham menos do salário mínimo vão tendo aumentos reais muito maiores dos que ganham um pouco acima do salário mínimo. Então, mesmo que a pessoa tenha tido algum aumento, não tenha tido perda, como o senhor disse, ela fica assim, um pouco chateada de ver que o outro está tendo um aumento grande e ela está tendo um aumento pequeno. Você acha que é justo esse sentimento ou ele é um sentimento que deveria ser simplesmente ignorado pelo governo? Nós temos um problema grave na sociedade brasileira, que não tem em vários países do mundo. É uma imensa diferença social. A diferença entre os que ganham menos e o que ganha mais é muito grande. E isso dá problemas imensos para o desenvolvimento econômico do país. Você imagina que até pouco tempo o Brasil, com um país com uma população muito grande, uma dimensão territorial imensa como nós temos, não tinha um mercado interno de consumo de massas. Hoje nós já temos, ainda é pequeno, pode-se aumentar. O governo Lula tomou algumas medidas para aumentar esse mercado interno. Um foi o Bolsa Família, generalizado em toda a cidade, recebe 10% da população de cada cidade. 10% das famílias, em média, recebem um Bolsa Família, que é um dinheiro em cada lugar. Outro foi o crescimento do salário mínimo, e outro foi a difusão do crédito para as camadas mais pobres. Vou me concentrar no salário mínimo. Eu me lembro que de 94 até 2002, a luta dos trabalhadores brasileiros era para que o salário mínimo chegasse a $100. Inclusive, na reta final, envolveu inclusive partido de direita e personalidades conservadoras, como o ex-senador Antônio Carlos Magalhães, que se juntava lá com a central sindical, com a CUT, com a força sindical, queremos um salário mínimo de $100. Ninguém quer indexar o salário mínimo a $100 hoje, certo? Ninguém quer. Ninguém quer. Então, já estão uns 300. Esse está 270, 280.
elevação do poder aquisitivo da base da pirâmide da população no Brasil é muito salutar. Agora, o salário mínimo ainda é muito pequeno. A nossa ideia é ter uma política consistente até 2023 para chegar em 2023 com um salário mínimo adequado.